Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 5, nosso tema é os primeiros discípulos de Jesus. Então nós vamos ver, irmãos, que no decorrer dessa lição, como que foi essa chamada dos discípulos, como que era feita por outros mestres para escolher os seus discípulos. E o nosso texto do dia, que está em Mateus, capítulo 4, versículo 19, diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, quando ele começou a chamar, ali passando perto do mar, passando no mar, começou a chamar os pescadores. E a nossa síntese: o chamado de Jesus e a afirmação de que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, continuam atuais. Ou seja, sempre houve essa questão. Muitos, a seara está muito grande, mas poucos são ceifeiros. Nós vemos muitos crentes, muitas coisas, mas de que tipo de evangelho está sendo pregado para pescar essas almas que estão lá fora? Então nós vamos ver, irmãos, que no decorrer dessa lição, como que é a chamada de Jesus para os seus discípulos. Então, o nosso texto bíblico, que está em Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 25, diz assim: E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando-os imediatamente o barco, e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades, e tormentos, e endemoniados, e lunáticos, e paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, e Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então Jesus ele chama os seus discípulos, ele faz essa chamada aos seus discípulos. Não foram só pescadores, nós vamos ver também Mateus, que registra esse acontecimento, era um publicano. Então nós vemos que Jesus chama alguns homens, pescadores, vamos dizer assim, chama homens comuns. Nós vemos aqui que a sua fama chega a muitos lugares, a Samaria, Decápolis, chega a muitos lugares, principalmente na Samaria, que nós vemos que tinha essa rincha entre os judeus e os samaritanos. Então nós vamos ver, meus irmãos, que na Samaria não, na Síria, que tinha um problema, mas nós vemos que o quê? Que Jesus, ele faz essa chamada a homens, e a sua fama chega a outros lugares. Eu acabei confundindo Samaria com a Síria, mas a sua fama chega a outros lugares, e ela começa a decorrer muito rápido. Então Jesus, ele chamou os discípulos para que pudesse falar acerca de Jesus, fez um treinamento com eles. Então, na nossa introdução, diz assim: ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Por isso Jesus, o Filho de Deus, chamou alguns discípulos para estar mais próximos e ajudar em seu ministério. Então, ninguém faz nada sozinho. Jesus, ele colocou homens para poder ajudar no seu ministério, ainda quando ele estava aqui na terra. Quando ele vai de assunto aos céus, ele ainda precisa de homens. Os Jesus queriam pregar, mas não foi destinado aos anjos. Essa missão foi dada a nós. O mestre investiu tempo para preparar esses primeiros discípulos, a fim de que eles dessem continuidade à sua missão depois da sua partida. Jesus comissionou os primeiros discípulos e começou o seu ministério de evangelização na região da Galileia, logo que soube que João estava preso. O início da pregação na região da Galileia e a preparação dos discípulos foram fundamentais para a expansão do evangelho. Então Jesus prepara, ensina como tem que se fazer. Não é somente o conhecimento que deveriam adquirir, mas como lidar com o povo, como estar junto ao povo, como administrar o povo. Então Jesus, ele vai mostrando como deve se fazer. Foi um ministério muito rápido de Jesus, 3 anos e meio. Então os discípulos teve que fazer esse curso intensivo, 3 anos e meio com Jesus. Então o nosso tópico 1, chamados para serem pescadores de homens. Os discípulos recebiam a formação aos pés do seu mestre. A escolha do discípulo era de grande responsabilidade, pois ele seria o sucessor do mestre para discipular as futuras gerações. Irmãos, aqui vai dizer que no judaísmo,
O discípulo, ele ficava com o seu mestre em todo o tempo, tinha que saber a Torá, tinha que saber todas as leis, tinha que decorar tudo. Então ele ficava ali com o seu mestre ali muitos e muitos anos para poder aprender. E quando o seu mestre partia, ele se tornava o mestre, aí vinha e é assim que funcionava. Jesus não. Jesus, claro, os discípulos tiveram que aprender, mas nós vemos que Jesus ele chama homens comuns, homens do dia a dia. Porque aqui, o discípulo aqui, ele era preparado desde a sua adolescência até da sua infância para poder alcançar a ser mestre. Aqui, o mestre chama homens comuns. Não estou dizendo que Pedro, Tiago, João eram necessariamente mestres, mas continuaram sendo, nós não vemos eles sendo mestres em Atos dos Apóstolos, nós vemos eles sendo apóstolos. Então nós vemos o quê? Fundadores de igreja, aqueles que viram a Jesus, aqueles que deveriam dar continuidade ao ensino do seu mestre. Então Jesus ele vem com essa questão, ele traz para o povo uma mentalidade, não vou dizer uma mentalidade diferente, mas uma mentalidade melhor. Ele chama homens comuns do dia a dia, que conhecia a necessidade do povo, que estava no meio do povo, e ele, através desses homens, ele escolhe os homens, alguém vai dizer aleatório, mas não foi, ele sabia, conhecia o coração daqueles homens, sabia que esses homens iriam com ele, mesmo com as suas dificuldades, situações como aconteceu com alguns deles. Então nós vemos, irmãos, que Jesus sabia, Jesus conhecia, então Jesus chama aleatoriamente, Jesus faz essa escolha aleatória, e nós vemos os grandes homens que nós tivemos, homens do dia a dia, homens comuns que pecaram, que erraram e que se arrependeram e deram continuidade ao reino dos céus. A escolha dos discípulos. Quando o chamado dos primeiros discípulos é analisado em conjunto com outros evangelhos, é possível perceber que Jesus os conhecia antes de chamá-los e os preparou depois da chamada. Meus irmãos, é muito provável, porque o que acontece? Não vou dizer a questão espiritual. Jesus, como Deus, conhece tudo e a todos. Mas como homem, Jesus viveu naqueles lugares ali por muito tempo. Jesus vivia ali, Jesus conhecia, as pessoas se conheciam umas às outras. É assim como hoje. Então é provável que Jesus conhecia esses homens, já tinha analisado a vida desses homens, já tinha visto, ficava pegando, vamos dizer assim, vendo a vida dos homens, conhecendo melhor as questões daqueles homens ali, e quando chegou no momento, Jesus os chamou, vendo o testemunho, obtendo informações, analisando aqueles homens no seu dia a dia, e quando foi o tempo determinado, Jesus os chamou para os seus discípulos. E o lugar onde ocorreu a chamada dos primeiros discípulos é motivo de controvérsia entre alguns. Os estudiosos do Evangelho, pois a narrativa dos Evangelhos pode dar impressões diferentes. Segundo João, parece que eles foram chamados na Judéia, onde Jesus pregava. A questão do lugar, às vezes pode acontecer alguma diferença, mas não tem, porque às vezes nós vemos que os evangelhos se completam. Mas é necessário nós sabermos que Jesus chamou esses homens. Jesus ele fez uma chamada para esses homens, fez um convite para esses homens. E esses homens o aceitaram. Ser discípulo exige fazer algumas renúncias. O que caracteriza um verdadeiro discípulo de Jesus é a sua disposição para segui-lo, independente das circunstâncias. Irmãos, nós falamos às vezes de discípulo. Discípulo, necessariamente hoje, nós vamos colocar, não é ficar dentro da igreja 24 horas por dia. Não. A questão é nós seguirmos aquilo que o mestre mandou fazer. Seguirmos as pisadas do mestre. Seguirmos o exemplo do nosso mestre. O nosso mestre é Jesus. Então, o que nós temos que renunciar para poder agradar este mestre? O que nós temos que deixar para poder dar mais resultado no reino dos céus, dar mais resultado na missão do mestre? O que nós temos que fazer para melhorar a nossa condição na presença do nosso mestre? O que nós temos que fazer? O que nós temos que deixar? Essa é a renúncia da nossa vida. Tem coisas, é lógico, que num primeiro momento não deixaram seus familiares assim, mas deixaram suas coisas e foram com Jesus. Não estou dizendo que você tem que deixar emprego, faculdade, não é nada disso. Naquele momento era necessário que eles fizeram isso porque deveriam fazer um curso intensivo. Mas Deus sabe que nós precisamos trabalhar, estudar, nos prepararmos para a nossa vida nessa terra. Porque nós não podemos deixar de nos preparar também para alcançarmos o reino de Deus, para fazermos a vontade de Deus,
para andar nos caminhos do Senhor, para buscar agradar ao Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que saber que nós temos uma missão nessa terra, nós temos que fazer algo para o reino dos céus. E também aqui no final, aqui o nosso pense, os discípulos de Jesus tiveram que fazer algum tipo de renúncia para seguir a Jesus. Jovem, o que você tem renunciado por Cristo? Então, jovem, o que você tem renunciado por Cristo? Eu também sou um jovem. O que eu tenho que renunciar por amor a Cristo? O que eu tenho ainda que deixar para agradar a Deus? Ah, mas eu estou fazendo muito, mas ainda tem muito mais ainda que nós podemos fazer para o Senhor. O 2. O discipulado como estratégia de crescimento. O início do ministério de Jesus e a preparação dos discípulos. Jesus deu início ao seu ministério terreno assim que soube da morte de João. Ele retorna para a Galileia, mas não se estabelece em sua cidade natal, Nazaré, onde foi rejeitado. Jesus se muda para Cafarnaum, uma cidade marítima da região de Zebulon e Naftali. Então, Mateus até enfatiza algumas questões e Jesus, ele teve a questão ali naquele momento que João estava preso, olha, Jesus já estava dando início ao seu ministério, porém se expandiu mesmo com a morte de João Batista. Então Jesus ele já deu umas diretrizes para os seus discípulos o que deveria fazer, como que deveria acontecer. Eles já estavam fazendo alguma coisa, mas deu mesmo, vamos dizer assim, o início mesmo, que vamos dizer assim, explodiu, vamos dizer assim, deu mais ênfase depois da morte de João Batista. Mas Jesus, ele continua fazendo, ele vai continuar fazendo ainda discípulos. Então aqui, o ministério de Jesus, da preparação dos discípulos, Jesus estava preparando os seus discípulos para aquilo que viria. Não somente para pregar naqueles dias enquanto Jesus estava aqui na terra, mas sim quando Jesus fosse assunto aos céus, era mais interessante Jesus prepará-los para quê? Para que quando Jesus fosse assunto aos céus, quando eles ficariam aqui e tivessem que confiar nas promessas de Jesus. Então veja que até às vezes eu dou uma indagação, olha, os discípulos de João, eles jejuam, eles fazem assim, mas por que os seus não fazem? Porque Jesus falou, ainda não chegou o tempo, mas vai chegar esse tempo. Então chegou o tempo e eles tinham que dar continuidade ao ministério de Jesus. A difusão das boas novas pelos discípulos. A estratégia de Jesus deu grande resultado, pois as pessoas que se convertiam se transformavam em novos discípulos para anunciar as boas novas. Jesus, como homem, não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas poderia ser representado pelos discípulos. Então, Jesus, meus irmãos, ele não quer formar apenas homens e mulheres, ele quer formar discípulos. O discípulo, ele faz a diferença onde seu mestre às vezes não poderia estar. Jesus pode estar em todos os lugares, mas ele quer usar a mim, quer usar a você, para que esse reino possa se propagar, para que esse reino possa crescer, para que venha dar ênfase ao reino de Deus, para que pode acontecer da pregação do evangelho vir a ser pregada com eficácia e venha a ser uma pregação saudável para aqueles que o ouvem, não somente com palavras, mas com testemunho. Então nós somos discípulos de Jesus. Se nós verdadeiramente somos discípulos, nós temos que pregar a mensagem do Mestre aonde nós tivermos. Jesus não veio chamar apenas homens, não veio, você vai ser um bom empresário, você vai ser um bom isso, um bom aquilo. Não. Jesus, ele quer formar discípulos. Não importa o grau da sua escolaridade, não importa qual o patamar da sua vida financeira você esteja. Jesus, ele veio formar discípulos. Ele também quer que nós venhamos formar discípulos, mas dele, não nosso. Como? Pregando o evangelho com sinceridade e amor no coração. O 3. A estratégia de discipulado de Jesus continua atualizada. Ainda hoje, algumas pessoas pensam que responsabilidade pela propagação do evangelho é somente dos líderes e pregadores, não somente dos pastores. Às vezes a gente acha que tem que pregar a palavra, tem que dar bom testemunho, fazer algo. É os pastores, é aqueles que estão em cima do púlpito. Não. Todos têm uma parte no reino de Deus. Todos têm que falar no reino de Deus. Você, jovem, você tem que pregar na faculdade, você tem que falar onde você está, no seu trabalho, onde você vive, onde você convive, você tem que falar do reino de Deus. Mas não somente falar com palavras, mas também com testemunho.
Quando Pedro ele foi indagado pelaquela mulher, Jesus estava sendo levado à crucificação, ele foi indagado por aquela mulher, olha, você fala do mesmo jeito que eles falam, você se comporta do mesmo jeito que eles se comportam. Então as pessoas tinham um parâmetro de quem era Jesus. E aqui no 3, a eficácia do ensino do mestre, a didática do mestre. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendentemente, pois ele conseguia falar para um público grande e diversificado e mantê-los atentos por horas. Então nós vamos ver que Jesus aqui, ele traz uma mentalidade para que o povo pudesse entender acerca do reino de Deus, acerca da palavra do Senhor. Então nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus, ele traz uma mentalidade para o povo, uma didática diferenciada para que o povo pudesse entender e absorver acerca da sua palavra, acerca daquilo que ele estava querendo dizer ao povo. Então veja que Jesus ele faz isso para que o povo possa entender. Então ele fez uso de várias ilustrações em vários sermões, pois elas conduziam seus ouvintes a imaginarem a cena citada de tal forma que os discípulos se sentiam participantes e ativos. Por quê? Porque ele trazia coisas do dia a dia, assim como nós vamos ver aqui no 2. Jesus ele traz coisas do dia a dia. Jesus ele traz situações do dia a dia. Quando ele faz algumas menções, quando ele fala acerca de algumas coisas, era coisas do dia a dia que o povo estava acostumado a ouvir, a ver, a sentir, porque Jesus ele trazia elementos do dia a dia daquele povo. Então ficava mais fácil para o povo guardar. Quando Jesus ele fala do Sermão do Monte, ele usa coisas do dia a dia do povo. Quando Jesus fala das parábolas, ele usa coisas do dia a dia do povo. Então Jesus ele traz uma linguagem, ele usa uma linguagem para que o povo pudesse entender e absorver aquilo que estava sendo dito. O ensino de Jesus era único e causava admiração. Apesar de tudo que já foi escrito a respeito do Mestre, o estudo de sua vida e obra continua edificando, exortando, consolando seus discípulos e lhes causando admiração. Por isso, não é de se estranhar o entusiasmo das multidões ao ouvir seus sermões. Por quê? Porque era fácil entender a linguagem de Jesus. Jesus não usa uma linguagem, ele fazia o sofisticado se tornar simples para que o povo pudesse entender. A linguagem mais sofisticada, o ensino mais sofisticado, Jesus se transformava em coisas simples. E todos conseguiam entender aquilo que ele estava querendo dizer, aquilo que ele estava falando. Aí você vai dizer, mas as parábolas eles não entenderam. Porque eles pensavam que de repente poderia ser uma coisa assim de outro mundo. Jesus falou, não, tudo isso que vocês estão ouvindo aqui é coisa do dia a dia de vocês. Então Jesus ele traz uma linguagem simples. O seu ensinamento era sofisticado, mas ele transformava em coisas simples. Ele não precisava ficar usando as palavras difíceis, ilustrações surreais, para que o povo pudesse entender. Ele usava uma linguagem simples, ao qual todo o povo entendia. Desde a criança que gostava de ouvir Jesus, até o ancião. Então vamos agora para a nossa conclusão. Nessa lição aprendemos que Jesus escolheu os discípulos e investiu tempo para capacitá-los, a fim de que se tornassem discipuladores. Ele exigiu deles renúncias pessoais e profissionais, e até mesmo familiares. Aprendemos também que o modelo de discipulado de Jesus continua atual e edificante para o crescimento da igreja e na atualidade. Então cabe a mim, cabe a você entendermos qual é o que exatamente nós podemos fazer no reino de Deus para que nós venhamos dar o quê? Lucro. Lucro não, mas venhamos ganhar almas para Jesus. Hoje se fala muito em lucro dentro da igreja. Mas, meus irmãos, e quando se fala em almas, se fala em cifras. Cifras de dinheiro. Quando, no entanto, almas era para enriquecer o reino dos céus, encher o reino dos céus e esvaziar o reino do inferno. Ou seja, aquelas que vão para o inferno, nós vamos lá, pregamos a palavra de Deus, fazemos a vontade de Deus, para que essas pessoas possam se converter e mudar o seu caminho. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.